Olá, boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Nilson Cardoso, eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará e também presidente do Fórum de Coordenadores dos programas PIBID e Residência Pedagógica. Eu queria inicialmente agradecer a organização do evento e a todos vocês que assistem o convite para proferir aí uma discussão com vocês no torno da discussão sobre a formação docente, reflexões e perspectiva na construção da identidade e da cultura profissional do professor. Eu procurarei fazer aqui uma formulação breve para vocês e que ao final eu disponibilizo aí canais para que a gente possa continuar discutindo e refletindo sobre essas questões. Tá? A fala aqui está organizada em torno do cenário que nós estamos vivendo, do cenário da própria docência, o que leva a essa relação com os programas PIBID, residência pedagógica, e os caminhos de resistência. Então, iniciando aqui, em qual contexto nós estamos inseridos hoje no campo da formação e no campo da atuação docente? O que é que paira no cenário nacional sobre essa discussão? Né? Sem dúvida nenhuma, são os enfrentamentos que hoje estão em voga aí, as questões colocadas, as questões postas aí, como o novo ensino médio, advindo aí de uma reforma imposta por medida provisória e aprovada sem um amplo debate com quem faz a escola, com quem discute sobre a escola, que são professores, estudantes, e também sobre pesquisadores e, de algum modo, sobre alguns gestores que compõem aí essa comunidade escolar. Então, essa reforma do ensino médio, a meu ver, traz muito mais retrocesso do que propriamente avanço, sobretudo quando ela vem aí disfarçada de algum benefício, como o que eles têm dito, e sobre a promoção de uma interdisciplinaridade, com o fim de disciplinas, né, e a criação de áreas de atuação, ou mesmo a questão dos itinerários formativos, que hoje ainda continuam muito obscuras e que as redes têm tido aí grande dificuldade de pensar em como agir, de como propor esses itinerários formativos, dada o processo assodado que foi da sua implementação. Mas o que é mais grave para nós, professores, e para vocês que futuramente estarão na docência, é a fragilização do campo de trabalho. Eu tenho chamado a atenção por isso, porque eu não tenho dúvida que isso, eventualmente, em alguma rede, em algum momento, isso poderá acontecer. Você que sai de uma disciplina ou de um curso de licenciatura, numa formação específica, por exemplo, na filosofia, ou na história, ou na química, ou na biologia, não vão ser mais professores de disciplina, mas serão professores de área. Então, tomando como exemplo aí a filosofia, a sociologia e a história, vocês serão professores da área das ciências humanas. Eventualmente na escola, na aposentadoria ou no não preenchimento de uma vaga de um professor de uma área correlata, de uma disciplina correlata dentro da sua área, você poderá ser obrigado a assumir um campo de conhecimento para o qual você não foi formado. Então, vejamos, um egresso de biologia ele poderá vir dar aula de física no novo ensino médio, porque ele é da área das ciências da natureza. Né? Então, isso gera uma pressão formativa e também, sem dúvida nenhuma, é uma diminuição do campo de trabalho. Há várias outras questões que a gente pode aí, elencar nessa nova reforma do ensino médio, que, como eu disse, veio de forma assodada e pouco dialogada. De igual modo, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que vinha num processo de construção democrático, a despeito de toda a discussão da necessidade ou não dela, mas a partir de 2016, esse processo que foi escutando a sociedade, escutando professores, escutando pais, a comunidade escolar também, esse processo ele foi esquecido e um novo documento foi colocado, e esse documento é preocupante, porque ele gera mudanças estruturais nos conteúdos de algumas disciplinas, ele insere novos conteúdos, mas o que é mais grave de tudo isso é que ele retira alguns conteúdos tradicionalmente abordados na educação básica, fazendo com que haja uma pressão na reformulação de materiais pedagógicos e, consequentemente, vai demandar aí, formação dos professores que já atuam, e gerando impactos
outros na formação de professores, que precisarão rever suas licenciaturas para fazer atendimento aí de uma nova forma de atuar na educação básica. É preocupante porque a BNCC ela traz apenas conteúdos que deveriam compor apenas 60% do currículo das escolas e das redes. Mas, como a gente pensa um país continental, em que livros didáticos são feitos em uma única região para atender todo o país, eles vão olhar apenas para esses 60% da Base Nacional Comum Curricular. As avaliações em larga escala vão pegar elementos dessa Base Nacional Comum Curricular para criar suas matrizes de avaliação. Então, de algum modo, esse discurso dos outros 40%, ou do atendimento do que é peculiar, ele vai ficando cada vez mais rarefeito na escola dentro de alguns anos. E será, nós, inevitavelmente, se nada for feito, ou se nós não tivermos consciência disso, nós verificaremos aí o que alguns pesquisadores já chamam de a Base Nacional Comum Curricular como um currículo mínimo prescrito. Na mesma lógica, nós temos aí a discussão de novas diretrizes da formação de professores, conhecida como a Base Nacional Comum ou Base Nacional Curricular da Formação de Professores. Ela virá dentro de alguns meses aí, e vai trazer reformulações no campo da formação de professores, colocando em questão algumas tradições que nós desenvolvemos, né? Enfim, é preocupante porque ela de igual modo está sendo feito com pouca participação, não promovendo espaços de diálogo como nós gostaríamos. Aliado a tudo isso, nós temos hoje, já sentindo aí um certo desaceleração nesse processo, são as ações que se coadunam aí com o projeto do Escola Sem Partido. Hoje os docentes estão sendo criminalizados, responsabilizados, e uma profissão que antes era motivo de orgulho tem sido aí um motivo de vigilância desmedida e um enfrentamento, digamos assim, não justo com os professores, né, e professoras desse país. Então, as filmagens, os enfrentamentos, as responsabilizações, as acusações têm marcado, sem dúvida nenhuma, o nosso cotidiano escolar e que tem criado aí espaços de resistência a essas frentes. Então, esses são elementos que a gente observa, aliado todos a eles, um discurso ideológico, a despeito do pedido de uma isenção, a gente tem visto aí um discurso ideológico que nos coloca a pensar qual o sentido de desvalorizar o professor, qual o sentido de criar mais amarra sobre o professor, qual o sentido de criar um ensino mais rarefeito aos nossos jovens, né? Qual o sentido de usar um discurso de inovação e tornar a escola mais pobre, em termos de conhecimento. Bem, esses são os elementos que a gente precisa ter em mente e que toda discussão ela deve estar alinhada ou atrelada a esse cenário que nós estamos vivendo. Tá? Além dessas contrarreformas aí que eu já coloquei para vocês, surge aí um novo contexto que é o Futurice, né? Que ele embora ele voltado para as universidades e institutos federais, ele também acaba, de algum modo, mostrando, traduzindo a intenção do governo atual no financiamento público da educação, né? Então, é uma maneira de se desresponsabilizando, e isso nós temos visto a cada dia com as bolsas, por exemplo, do CNPq, os editais do CNPq, outros financiamentos, outros prêmios que a cada dia a gente vai vendo em que o governo se nega a continuar os seus financiamentos, o que nos chama a atenção para iniciativas como o do PIBID, do Residência Pedagógica também em algum momento, né? Então isso tem sido elemento das nossas discussões. Então isso também tem que entrar nesse cenário de observação, né? Pois bem, mas voltando aqui, afunilando para o campo da formação de professores, a formação inicial de professores, qual é o cenário que nós temos desses cursos de licenciatura? Eu gostaria de dizer para vocês que
Esses são resultados de pesquisa nacional, né, que revelam aí um cenário geral. Isso não quer dizer que todos os cursos tenham essas características e que todos os cursos levem esse cenário, mas o que ainda prevalece no país de uma forma geral são esses elementos. Cursos que têm pouca vinculação com a licenciatura, pouca vinculação com a formação de professores, ainda prevalece uma cultura bacharelesca, onde a pesquisa no campo específico de atuação daquela licenciatura é preponderante sobre a pesquisa na educação, sobre a pesquisa na formação de professores. Com isso, né, nós observamos os professores que formam professores, né, os chamados formadores, sem uma identidade com a formação, sem uma identidade com a escola, sem uma identidade do que será esse profissional a qual ele está imprimindo ali alguma marca, né, que no caso os professores. Então, muitos de nós, professores das universidades, desconhecem que o nosso papel é formar professores, mesmo atuando em cursos de licenciatura. O reflexo disso é uma formação descontextualizada do campo de atuação profissional, do campo de atuação na escola e, mais ainda, quando ainda há uma aproximação, nós, alunos, né, vocês, alunos, buscam o menor tempo naquela escola, né? Então, vocês vão estritamente na aula de português, no horário da aula de música e vão perdendo a oportunidade de conhecer a cultura escolar, conhecer os espaços, os meandros que aquela atuação ali, aquele espaço promove a vocês, de modo a criarem aí identidade com a docência, identidade com o campo de atuação. E saem dos cursos, então, com a pequena identidade docente, buscando qualquer outra oportunidade profissional que não a escola. Esse é o cenário geral que nós temos. Isso não é, como digo para vocês, a regra, mas ainda, infelizmente, é a maioria, né? Pois bem, quando chegam no campo da atuação, vocês percebem aí a falta de processos de acolhida, de indução à carreira, de indução a esse período inicial, né? Processos formativos que promovam essa acolhida, que deem suporte nesse início da carreira, gerando em muitos de vocês um fenômeno que é conhecido choque de realidade, né? Esse fenômeno ele não é visto, não é exclusivo da docência, mas ele é muito problematizado na docência e que marca aí a desistência de muitos jovens da profissão, né, dos jovens ingressantes na carreira da profissão docente. Então esse é um cenário preocupante que deveria requerer de todos nós ações que acolhessem mais e que dessem mais suporte a esses ingressantes, né? Paralelo a isso, nós temos um crescente da valorização, né, de políticas, nós tivemos um crescente de política de valorização, mas não acompanhadas de condições de trabalho, o que ainda favorece para essa desvalorização da profissão, né? Muita gente questiona se vocês querem ser professores, eu pergunto por que vocês estão vivenciando licenciatura, e isso é contraditório, né? Diante de um cenário em que todo mundo deseja que a educação melhore, mas ninguém deseja que outras pessoas ou que nós que estamos iniciando a carreira sigamos por ela, né? Então é um processo contraditório aí. Aliado a isso, a atração para a carreira é observada como muito ruim para a maioria das pessoas, contribuindo com essa desvalorização, e nós temos um fenômeno preocupante próximo de ser estabelecido, que é o apagão docente. Em breve, nós teremos aí a condição de muitos docentes que hoje atuam na educação básica conseguirem suas aposentadorias em um número muito superior àquele que há de formados na área que possam ocupar essas vagas ociosas. Então a gente pode ter aí, num cenário breve, um fenômeno chamado apagão docente, ou seja, vai ter muita vaga, muita oferta de trabalho, mas pouca gente qualificada para atuação.
o que corrobora com aquele pensamento inicial do novo ensino médio por área e que eu disse, né, que eu chamo a atenção para a diminuição das vagas de atuação. Então, esse cenário também é muito preocupante. O que leva a gente perceber aí, notícias como essa feita aí, que há 10 anos, 7,5% dos jovens queriam ser professores. E no ano passado, há cerca de um ano, saiu uma notícia no jornal Estado de São Paulo, dizendo que 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professores. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter uma política pública que observe esse cenário, que observe essa questão, para atrair mais jovens para essa carreira, né? Mas o que nós temos visto, sem dúvida nenhuma, é cada vez mais um discurso de fragilização sobre essa formação, fragilização sobre a carreira, né? Eu reconheço que há muitos problemas na licenciatura, como eu coloquei no começo, e sobretudo porque hoje os cursos de formação de professores viraram alvo de um grande nicho de mercado aí de instituições que só visam lucro, né? E, infelizmente, a formação de professores no país, ela é grande parte oferecida por instituições privadas e instituições privadas que não primam pela qualidade, não primam pela uma boa formação e ainda fazem um desserviço de denegrir essa formação, sobretudo uma formação via EAD, que em algumas situações poderia ser uma exceção, poderia ser uma grande saída para algumas pessoas, mas dado o uso indevido de como tem sido feito aí, cursos aligerados, cursos pouco aproximados do contexto, dispersos, como são colocados aí, né, sem questões que tocam elementos básicos da formação, com muita teoria, sem muitas abordagens voltadas para as questões essenciais da educação. Mas o que a gente pensa também a quem interessa é colocar todo mundo nesse bojo, como coloca aí a notícia, né? Essa notícia de 11 de agosto de 2019. Ela não faz um recorte sobre esses cursos que visam só lucro aqui, né? Como ela coloca. A chamada coloca todo mundo nisso. Então, quem lê isso? Então, percebe que o professor é mal formado, depois o professor é pouco valorizado e a carreira é pouco atraente. Então, quem quer colocar seus filhos ou quem quer colocar seus entes em um curso em que eles não serão bem formados? Em um curso em que a atuação deles será marcada por uma baixa valorização e uma carreira pouco atrativa. Então, a gente vai vivendo aí essa dualidade, essa contradição nesse momento. E que nós precisamos, nós que estamos nela, fazer esse contradiscurso, mostrar a importância dessa profissão, mostrar e lutar por questões, por melhores condições de trabalho, por maior valorização, por melhor salário, enfim, por melhores condições de atuação nesse espaço. Então, eu faço um apelo aqui que a gente tenha um certo cuidado na hora de fazer as críticas, né, e colocar todos na mesma situação. Mas eu queria trazer para vocês essas duas reflexões aqui. Houve mudança nesses processos de formação de professor e em qual direção essas mudanças seguiram, né? Eu acho que a gente tem que voltar também aí um pouquinho para trazer um cenário para entender o processo atual, é que a partir da década de 90 o país vai entrando aí num cenário econômico mundial, né, se inserindo num processo de globalização, visando um crescimento econômico. E esse crescimento econômico requer, né, a projeção desse crescimento econômico, ele sempre coloca aí a necessidade de pessoal qualificado para atuar nos espaços ou nos campos de trabalho que vão promover esse crescimento econômico. E, sem dúvida nenhuma, a educação é o espaço de qualificar esse pessoal. E o professor, desde então, passou a ser o alvo, o toque de Midas, quando encostado nele, todo esse cenário transformado. Então, desde a década de 90, tem crescido a responsabilização sobre docentes, para o bem e para o mal, né? Então, todo o fracasso da educação, ela reside única e exclusivamente nos discursos,
sobre os professores, né? Então, os professores, e aí coaduna com todo esse discurso, que nós somos mal formados, então nós sempre estamos procurando por uma formação melhor, cada vez melhor, como se a gente nunca tivesse um patamar aí de formação de qualidade. Nesse contexto, nesse cenário aí, a gente teve alguns avanços na legislação mostrando um outro caminho, né, que fez alguma resistência. O primeiro deles foi a LDB de 96, que, embora as contrariedades que deram origem a ela, ela trouxe um elemento importante, que foi a exigência da formação em nível superior para atuação na educação básica. Então, o professor hoje, ele precisa passar por um curso de licenciatura ou de pedagogia para atuar na educação básica. Isso está muito presente e isso foi um grande avanço, né? Como decorrente desses processos, nós tivemos aí as diretrizes curriculares nacionais da formação de professores para curso de licenciatura, a Resolução 2 de 2001. E essa resolução ela já trazia uma caracterização maior, já procurava fazer frente àquelas questões que foram apresentadas no início, né, de um curso mais bacharelesco, de um estágio muito pontual, pouco envolvido com a escola. Nesse processo aí, nesse desenvolvimento histórico, a gente teve a constituição de novos governos, né, com outros ideais políticos e que elegeram a educação como elemento central nas suas pautas políticas. E dentro desse contexto, a gente teve um decreto número 6755 de 2009, que institui uma política de formação de profissionais da educação marcado por processos que, além da formação, buscavam também a valorização desses profissionais. E nesse contexto, a gente destaca aí o surgimento, por exemplo, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação da Ciência, o PIBID. Então, ele surge nesse contexto desse decreto, né? Embora o PIBID surja um pouco antes, mas o decreto é que vai dar elementos de fundamentação legal e respaldo legal para esse programa. A Diretriz Curricular Nacional de Formação de Professores foi reeditada e houve um avanço muito grande na caracterização do que sejam cursos de formação de professores. Essa é a diretriz que hoje está vigente, né, embora ela esteja em discussão para formar um novo documento, né, um documento da Base Nacional Curricular da Formação de Professores, mas isso eu já retomo com vocês. E eu queria destacar só aqui, só para efeito histórico, né, colocado aqui o decreto 8752 de 2016, ele é praticamente, né, tem o mesmo teor do 6755, ele só faz uma mudança pontual que na prática não se tornou realidade. E eu queria trazer para vocês, só para nós compreendermos o surgimento do programa Residência Pedagógica e também fazer, ainda dizer que a política do Ministério da Educação, ela, embora colocada há poucos dias aí a público, aqui nós ainda observamos vigente a política do governo Temer, que foi apresentada em outubro de 2017, como apresentando aí uma nova política da formação de professores, né? E como eu já coloquei anteriormente para vocês, a Base Nacional Curricular da Formação de Professores que está em discussão e que pode trazer grandes impactos, não só para a formação inicial, mas para a formação continuada de professores e também a atuação desses docentes. Estejamos atentos aí ao que virá pela diante, tá? Então, buscando aqui, dentro desse programa dessas ações de valorização e de formação de profissional de educação, o nosso destaque, sem dúvida nenhuma, é para o PIBID como um elemento que contribui para a identidade e para a cultura profissional docente, né? E eu vou apresentar um pouco por quê. Nós elegemos, né, e em especial eu tenho uma visão muito positiva sobre o que nós chamamos de desenho pedagógico do PIBID. Ele colocou em associação dois espaços que pouco dialogavam até então, que são os espaços de formação e ensino superior, as IES, sejam universidades, sejam faculdades, sejam institutos, sejam centros, com a escola.
os cursos de licenciatura se inseriram e se agregaram de uma forma muito mais evidente na escola, a partir das ações do PIBID. E colocaram também em diálogo, em relação, dois sujeitos que pouco se relacionavam, que são os formadores, que são os professores das licenciaturas, no caso aqui os coordenadores, tanto do PIBID como também do Residência, que leva esse desenho, com professores da educação básica. Esses sujeitos, esses espaços em articulação na formação de professores, atuando aí sobre novos professores em formação, né, licenciandos aí os bolsistas, tanto do PIBID como do Residência, tendo aí como ganho essas relações espaço e pessoas, dando um avanço aí sobremaneira nessa atuação. Então, isso é que traz a liga, né, isso é que deu essa inovação, o papel de inovação nesse programa e que trouxe aí todos os avanços que nós percebemos. Já em 2014, a própria CAPES solicitou um estudo dos impactos, né, do PIBID, e essas pesquisadoras, Marli André e Bernadette Gatti, em 2014 já levantavam elementos aí muito importantes sobre os avanços desse programa, né? Destacando aí avanços nos docentes da educação básica, que a partir da problematização da sua experiência buscaram mestrado, doutorado, os docentes das IES que passaram a se reconhecer como formadores e tiveram relação muito mais aproximada com a escola, distanciando aí daquela formação idealizada ou mesmo desconectada do campo de atuação. Os alunos e as escolas tiveram aí um ganho enorme da presença de vocês, seja pela revitalização de espaço, seja pela promoção e aproximação da idade que vocês têm com a melhoria na aprendizagem desses alunos, a relação da universidade das IES com as escolas que se firmou de uma forma gritante, assim, que a gente nunca foi visto tão de forma sistêmica. E como política pública, a gente tem alguns outros dados que mostram o sucesso do programa, né? Num estudo feito em 2015, tomando como base os dados do Educacenso e observando egressos do programa entre 2009 e 2013, chegou-se a um número de quase 71 mil egressos. Em 2015, 40% dessas pessoas estavam na educação básica. A maioria eram mulheres. A maioria estavam já trabalhando nas redes como efetivo. E 30% desses já estava fazendo algum curso de especialização, mestrado ou doutorado. Ou seja, mostra aí que desses egressos, né, do PIBID, houve uma grande vinculação com a educação básica. Isso é um dado muito importante, que isso não era verificado nos egressos da licenciatura de uma forma geral, né? Um outro estudo feito também por Marli André, já em 2016, aponta que cerca de 1.000 egressos do programa de várias instituições pelo país mostraram que 64% atuam na educação básica, 36% não. E desses 36%, uma grande parcela, na época do estudo feito, estavam buscando uma qualificação ou estavam aguardando uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho nessa área. Então, um dado importante, um dado que revela, que ratifica essa vinculação do PIBID, né, dos egressos do PIBID com a educação básica. Mas o que é mais interessante nesses dados é o sentimento de experiência que é relatado por boa parte dos egressos, né? A voz dos egressos, ela pautou, né, ela se ancorou aí, teve como mote principal esse sentimento de experiência, né, que sabem se virar sozinho diante de um cenário de adversidade que é típico de quem está iniciando a carreira pelo próprio desconhecimento do que seja a atuação. Mas, dada a vivência que foram tendo ao longo do programa, foi se observando que
eles tinham muito mais experiência, sabiam se virar sozinho e não passavam em grande parte do fenômeno que já era conhecido do choque de realidade. Então, isso é um ganho enorme que a gente observa e que nós, professores, que não vivenciamos experiência formativa como essa, de algum modo sofremos, né, no nosso início de carreira. O que a gente observa, sem dúvida nenhuma, com a fala dos sujeitos, outros elementos, é que há uma identidade com a docência, né? O PIBID promove essa vinculação desses sujeitos com essa profissão a qual eles passam por formação. Isso é uma questão também muito importante, pouco observada nos cursos de licenciatura e que a gente vê com uma medida dessa. O que nos mostra que é por esse caminho que nós deveríamos seguir, né? Com uma aproximação maior com a escola, com uma aproximação maior com professores da educação básica. Além disso, o PIBID, ele promoveu uma imersão no contexto de atuação, né? Então, vocês não ficam só na sala de aula, mas vocês vão vivenciando outros espaços que a universidade promove. É uma aproximação da universidade com a escola. Uma retomada da formação a partir das experiências dos sujeitos que desenvolvem, né, que atuam na docência. Sem dúvida nenhuma, um espaço profícuo para essa relação teoria e prática profissional, né? Então, o que se discute no campo da formação, ele rapidamente é possível de ser vivenciado no contexto da atuação profissional, né? Com isso, promovem uma cultura e uma identidade com a docência. E, sem dúvida nenhuma, se mostra como muito efetivo como política de formação inicial. Então, a despeito de tudo isso, ele não teve livre de um questionamento mais sistemático e de um possível encerramento de suas atividades. Isso a gente fala porque, em 2017, Maria Helena Guimarães de Castro, que já esteve no Ministério da Educação em outro momento, retoma a partir da chegada do Michel Temer ao poder e do Mendonça Filho como ministro da Educação, que colocam novamente essa ideia, né, de que essa responsabilização sobre os professores, que a qualidade das aprendizagens depende da qualidade do trabalho do professor. A gente continua utilizando esse slide e essa ideia porque, de algum modo, é o que ainda continua sendo exercido e, pelos discursos presentes, ele será retomado ou será levado adiante. Então, ainda assim, nós teremos a responsabilização sobre os docentes sobre o fracasso e não sabemos sobre o sucesso da educação. Esperamos que eles sejam, ao mínimo coerentes, né, em reconhecer isso mais adiante. Mas o que trazia, o que era de preocupante nessa política que foi trazida? Era o fim do PIBID em substituição à residência pedagógica. E aqui eu quero fazer um destaque que não era a residência pedagógica que nós temos hoje, desenvolvido no âmbito da CAPES, e tampouco outras experiências que nós temos no país, uma feita pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ou um projeto piloto que aconteceu no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Então, era um programa que trazia em seu contexto algo muito preocupante para nós, que era a desprofissionalização da docência, quando eles dizem aqui que é a formação em serviço ao longo da graduação, com ingresso após o segundo ano. Então, formação em serviço significaria que eles considerariam estagiários como profissional e que isso se daria após o segundo ano, ou seja, era inserir vocês no mercado de trabalho em uma condição precária, como bolsistas, sem as garantias trabalhistas necessárias, essenciais, mas que tratariam vocês como profissionais, né? Então, isso rapidamente ensejou aí a movimentação de todos nós, porque significaria o fim do PIBID. Então, bolsistas, estudantes das licenciaturas, estudantes da educação básica, pais, professores, pesquisadores, entidades educacionais, parlamentares, começaram a se articular na defesa da permanência do PIBID. E nós avaliamos que a proposta tinha alguma dificuldade de caminhar nesse sentido de permanecer só o PIBID, e nós começamos a
a promover aí uma discussão sobre a permanência dos dois programas, tendo como premissa esse desenho pedagógico, né? Esse envolvimento da universidade com a escola, da IES com a escola, do formador com o profissional de educação básica, atuando aí na formação de jovens e licenciados, sejam eles residentes ou de iniciação à docência, né? E isso, de algum modo, teve uma certa adesão, e hoje a gente tem aí a coexistência dos dois programas, né? Um mais voltado para o início do curso, outro mais para o final do curso, e o Residência Pedagógica ele ganhou esse caráter formativo muito semelhante ao PIBID, e as instituições, a despeito daquelas que inicialmente fizeram uma crítica ao programa, dado algumas questões bem preocupantes e que hoje nós temos visto elas se materializarem, que é a questão da devolução das bolsas, por exemplo, mas muitas das outras instituições que aderiram ao programa aderiram no sentido de fazer uma resistência, né, às medidas impositivas que eram cerceantes. E aí, fazendo aqui uma aproximação com o poeta, né, que navegar é preciso, mas não é preciso como se navega, né? Aqui também a gente faz uma aproximação que resistir é preciso, sobretudo no campo da formação de professores. Mas como fazer não é preciso. A gente não sabe como fazer. Então, as instituições, à época, resolveram aderir nessa perspectiva de fazer resistência, e hoje nós já temos alguns resultados, né? Já com um ano aí, a gente já tem algumas experiências muito exitosas, sobretudo no campo do residência pedagógica, mostrando que foi uma medida acertada de fazer parte e resistindo aí às medidas da CAPES, né? Embora a gente ainda tenha muito a avançar em algumas questões, tá? Então, com isso, a gente coloca aqui que os desafios atuais é fazer frente a essas medidas precarizantes, cerceadoras do residência pedagógica, promover aí enfrentamentos às descontinuidades institucionalizadas, né? O edital não foi colocado a público, a gente tem receio que a gente viva um outro cenário de interrupção de bolsas, e na continuidade nós precisamos fazer briga para que não haja essa medida de devolução de bolsas e que a gente consiga promover uma aproximação ainda maior com as redes, né? Uma dificuldade que nós já vivenciamos há algum tempo atrás. Aliado a isso, né, de uma forma mais ampla, nós precisamos estar atentos aí a todas essas contrarreformas, fazendo resistências necessárias nas suas implantações, entendendo que elas têm poder legal, mas que o seu desenvolvimento depende da nossa participação, né? Nós defendemos a manutenção da Resolução 2 de 2015 em atendimento ao Plano Nacional de Educação, somos contra ao que de algum modo já foi colocado em torno da Base Nacional de Formação de Professores, e o que nós precisamos e que nós vamos pedir a todos de vocês estejam atentos, estejam disponíveis para as articulações que nós estamos fazendo com entidades educacionais, desculpe, como a exemplo da ANFOP, do Fórum DI, do FOPAFO, mas e também com o Congresso Nacional. Nós estamos o tempo inteiro buscando essas parcerias para que a gente consiga garantir a manutenção desses programas e avançar ainda mais na formação inicial de professores, né? Eu deixo aqui com vocês o meu e-mail e o e-mail do FOPBID e agradeço mais uma vez o convite e parabenizo pela iniciativa desse evento, que sem dúvida nenhuma é uma expressão de resistência no cenário, no contexto de contingenciamentos que nós temos vivido, sobretudo no campo da educação. Então, mais uma vez, obrigado, e fica aqui o espaço para o debate e para a discussão com todos vocês. Muito obrigado.